Vamos então falar sobre os traços físicos do ascendente em Áries. Eu quis trazer o ascendente em Áries na sequência do ascendente em Libra, porque Libra e Áries são um eixo, né? São polos do mesmo eixo. Então, Libra tá falando de Vênus, tá falando de uma energia conectada ao feminino. Então, ambos, tanto Libra quanto Áries, têm traços bem marcados no rosto, porém de modos diferentes, tá? Áries, então, é conectado ao planeta Marte e é conectado a traços masculinos, é a energia masculina. Então, como que isso vai se projetar a nível físico? Assim como o ascendente em Libra, os traços nos homens talvez pudesse ser visto de uma maneira mais enfática, já que Libra está falando de traços mais delicados e conectados ao feminino, quando isso se coloca, se projeta num rosto masculino, a gente consegue perceber, né, esse contraste. Aqui, a mesma coisa. A gente vai perceber que nos rostos femininos é possível verificar esse traço do Áries de uma maneira bem pontual, porque tem contraste, tá? Nos homens também a gente consegue ver, né? Fica bem evidente no homem, principalmente, a gente consegue ver até, digamos assim, o invisível do ascendente em Áries de uma maneira mais pontual, tá? Vamos olhar os exemplos que a gente vai conseguir ir absorvendo tudo isso. Ó, aqui tem muito Áries, tá? No mapa dessa pessoa, um ascendente em Áries e o que é o marcante, tá? Do ascendente em Áries e que na mulher a gente talvez na mulher a gente consegue ver mais pontualmente, tá? Esse osso aqui, o maxilar, tá? Normalmente um rosto que tende a um pouco mais quadrado, né? E esse osso inteiro aqui, essa parte aqui, a gente consegue ver de uma maneira bem marcada. Lá no ascendente em Libra, a gente via bem aqui na maçã do rosto, isso protuberante, né? Como se fosse assim, pontual, né? O osso aqui bem marcado. No ascendente em Áries, a gente tem toda essa parte aqui bem marcada, tá? E o invisível, digamos assim, desse ascendente é a força, né? Áries, então é Marte, né? É uma energia de guerreiro. Então tem muita força conectada nesse ascendente. Assim como lá no ascendente em Touro a gente também via essa força, mas aquela é projetada de uma maneira diferente, né? Em Touro é uma força mais, digamos, de guardiã, né? Tem uma força ali protetora. Quando a gente está falando de Áries, a gente está falando de uma força que levanta e vai, né? É fogo, né? Então é uma força impulsiva, é uma energia mais do guerreiro, assim mesmo, né? Se a gente vai observar o invisível disso tudo. Ó, aqui, né, dá para ver bem esse maxilar bem marcado. No homem a gente vai conseguir verificar mais facilmente. Aqui essa parte aqui entre as sobrancelhas, ela tende a ser um pouco franzida, assim, né? Na mulher ela não é tão evidente. Ó, aqui também bem forte esse traço aqui. Isso aqui é traço de Marte, tá? É Áries. Aqui também, às vezes a gente vai notar a boca como se ela fosse puxada para dentro, como se eu estivesse mordendo algo e segurando algo,
tá? Bem o guerreiro, bem né, a postura do guerreiro ali que ele tá quase como se fosse uma sensação até de uma raiva ali, né? Mas uma raiva nesse sentido bem do elemento fogo e de que tem algo ali, tem um impulso ali, tem uma energia intensa acontecendo, né? Então é legal a gente observar essa parte aqui da boca, mas diferente, por exemplo, de uma energia de terra, que tem essa coisa do controle também, virgem, o capricórnio, às vezes a gente vai observar uma boca também que parece que tá puxando algo para dentro, é mais retraído, os lábios ficam mais finos. O Áries não, é mais como se fosse uma energia de mordida que tem aqui na boca. Ó, aqui dá para ver também a questão da boca, né? O maxilar aqui forte. Ó, aqui também bastante força aqui, né? Dá para perceber esse traço aqui que demarca, né, uma força. Aqui a gente tem um Urano em oposição. Então, ele dá aqui uma quebrada, né, o Urano, ele traz, por ele ter as ondulações que eu digo, ele traz uma leveza, né? Ele traz uma energia que dá uma quebrada né, nessa intensidade aqui do Marte, nessa coisa do guerreiro, assim, traz uma leveza aqui que a gente consegue notar, né? Mas o maxilar aqui, o rosto, o formato bem forte aqui do Marte, né? Do ascendente em Áries. Aqui também a gente percebe aqui esse formato, esse maxilar aqui forte, mas nesse rosto aqui a gente tem muita presença de Júpiter, tá? Aqui tem um Júpiter. Depois, quando eu for falar do ascendente Sagitário, a gente vai perceber bastante isso, tá? Aqui tem muita energia de Júpiter. Essa pessoa ela tem Júpiter em oposição exata ao ascendente em Áries. Então, ela tem traços jupiterianos mais compridos, né? Mas o maxilar aqui dá para ver bem. Aqui também, ó, né? Ó, a boca, né? Aqui já não é tanto a questão da boca. Aqui sim, né? Aqui dá pra ver bem assim que tem parece que algo sendo retido, mordido, né? A Shakira, ela tem ascendente em Áries. Ó, essa foto aqui dá pra ver bem os traços do ascendente em Áries dela, né? A Shakira, ela tem ascendente em Áries e ela tem Plutão fazendo oposição ao ascendente. Eu trouxe essa outra foto aqui dela, que dá pra ver bem o Plutão aqui, né? Que a gente falou lá no ascendente Escorpião, esse olhar de baixo para cima que é intenso, é magnético, e a força ariana aqui, né? Bem, dá pra ver bem aqui esse semblante aqui do guerreiro no rosto da Shakira. Aqui não é um ascendente em Áries, mas eu quis trazer para a gente entender, né, como que vai se influenciando, tá? Aqui a gente tem um ascendente em Leão, mas o Sol tá em Áries. Então é uma ariana aqui, né, com ascendente em Leão. Então, sendo o ascendente em Leão, o Sol vai dar muitas características físicas para a pessoa. Então, um Sol ariano em alguém que tem um ascendente em Leão, a gente nota que tem essa marcação do Áries aqui do Marte. Né? Tem bastante traço leonino aqui também, mas a gente tem
essa marcação aí do traço ariano. Aqui também não temos um ascendente em Áries. Aqui a gente tem um ascendente Sagitário, porém com Marte na casa 1. Né? O Marte também, né? O ascendente em Áries é regido por Marte, né? Então, quando a gente tem Marte no ascendente, ou fazendo oposição ao ascendente, ou Marte na casa 1, a gente vai ter as características do Marte e do Áries ali forte. Então, aqui, né? Ainda mais que a casa 1 é a casa de Marte. Então, o Marte de casa 1, ele tá em casa, ele vai vir com força nos traços físicos, independente do signo que ele tiver, tá? Então, aqui a gente vê também essa demarcação ariana aqui. Claro que aqui tem muito traço de Júpiter, porque é um ascendente Sagitário, mas a marcação ariana, marciana aí presente. Aqui também. Aqui a gente tem um ascendente em Aquário, mas a gente tem Marte na casa 1. Então aqui também, né, o maxilar, né, vem esse traço que no rosto das mulheres ele consegue ser mais perceptível. A gente vai ver depois nos homens, ele se mescla, mas no das mulheres a gente consegue ver mais pontual. Aqui também, essa atriz aqui, eu não sei o ascendente dela, mas ela tem o Sol em Áries, ela é ariana, com Vênus e Marte em Áries em cima do Sol. Então tem muito traço ariano aqui também, tá? Ela tem a Lua em Câncer. Então a gente vê que tem uma água aqui, né? Ele é um rosto que ele tem os traços aqui do Marte, do Áries, né? A boca, aquela, né? Bem aquela coisa da mordida, tem um Áries forte aqui, mas tem um traço aqui de água. Eu não tenho certeza se a lua dela é em Câncer ou se quando eu olhei eu pensei que ela poderia ter um ascendente em Câncer, uma energia canceriana aqui, porque ela tem uma água aqui, né? Talvez um ascendente em água. Mas o traço do Marte a gente consegue ver aqui. Ó, eu trouxe essa outra foto dela que dá pra ver aqui, né? Melhor aqui o formato do rosto, né? O maxilar. Aqui dá pra ver muito o traço do Áries. Aqui também a gente não tem um ascendente em Áries. Quer dizer, na verdade, eu não sei. Não sei o ascendente dela também. Mas ela é ariana e ela tem muitos pontos em Áries. Muitos planetas em Áries. E aí a gente vê bem forte o traço de Áries no rosto dela. Né? Aqui o maxilar, né? Bem marcado. Ó, aqui também, né? O maxilar bem marcado. No homem, ó, aqui, como vem essa feição bem do guerreiro. É uma feição de guerreiro mesmo. No homem isso fica assim bem evidente, né? E claro, esse traço aqui bem marcado, como ele já é, né? Ele é um traço da energia masculina no homem, né? Talvez não é tão perceptível como no rosto das mulheres. Ó, aqui também. Aqui é um canceriano com ascendente em Áries. Então a gente vê que tem uma água aqui, ele tem Urano também fazendo oposição ao ascendente, então dá uma leveza, já dá uma ondulada, mas o maxilar aqui, esse formato aqui, ele tá presente. Mas aqui já tem uma mistura forte de água, de ar, que se mescla aí com os traços do ascendente em Áries. Aqui é um ascendente em Áries com um Sol em Libra em oposição perfeita ao ascendente em Áries, tá? Então, aqui a gente tem bastante traço leonino,
sim, porque o Sol, né, tá fazendo aspecto direto com o ascendente. Tem a energia libriana aqui, mas tem os traços de Áries também bem marcados. Olha aqui, ó a sobrancelha aqui, essa energia aqui, essa feição do Áries, né? Que o olhar ariano é isso aqui, né? Então, é libriano, é canceriano, mas quando tem o Áries ali presente, vem aqui esse semblante assim de uma seriedade, de um, né? É uma autoridade também que tem aqui, né? O Áries vai falar muito disso. Então, o invisível ariano, ele vem com, mas é uma autoridade diferente do Capricórnio, né? Aqui é o guerreiro, né? O Áries é quem inicia aí o comando todo, né? Aqui a gente tem um ascendente em Áries com Netuno em oposição perfeita a esse ascendente. Então, né, o Netuno, regente de peixes. Então, sim, tem aqui o formato maxilar, aqui ariano, tem aqui a sobrancelha franzida, mas Netuno, peixes, né? Ele depois, quando a gente for ver o ascendente de peixes, a gente vai ver, né? Então, eu observo que Netuno, ele é provavelmente o planeta assim que mais derrete, desmancha, tá? E é exatamente isso, né? Então, essa foi a foto mais séria que eu encontrei dessa pessoa, né? Então, tu vê que assim que não tem aquela feição mais, né, do mais braba, vamos dizer assim, né, que vem no semblante do Áries, aquela coisa séria de luta e de guerra. Tem aqui os traços, sim, mas a gente vê muito aqui o Netuno atuando e, né, trazendo aqui tem um carisma aqui que desmancha a feição mais séria que o Áries traz, né? Então, nesse rosto aqui eu achei legal de trazer, porque a gente consegue ver bem aqui essa atuação do Netuno. E eu percebo que em pessoas que têm ascendente em peixes, às vezes elas podem ser arianas, escorpianas, pode ser o que for. O ascendente em peixes, ele sempre vai trazer uma nuance e um semblante, uma atmosfera, porque tem muito do invisível junto, né? Mas é uma atmosfera, assim, que cativa, né? Ela tem um carisma envolvido, né? Ó, aqui, essa também foi a foto mais séria que eu achei dessa pessoa. Aqui a gente tem um ascendente em Áries com Júpiter e Saturno juntos em oposição perfeita ao ascendente em Áries. Quando tem Júpiter envolvido, e é interessante porque, né, Saturno traz um traço de seriedade, mas quando tem Júpiter envolvido, a pessoa pode fazer o semblante mais sério possível, que a gente vai ver um traço de um sorriso ali. O Júpiter, o Sagitário, ele traz muito isso. Mas a gente vê sim aqui, né, aqui essa parte aqui da sobrancelha do Áries, o maxilar, né? Mas e também o Saturno aqui, tá? Quando a gente falar de Saturno, a gente vai entender melhor também os traços do Saturno. Tem uma seriedade envolvida, mas a boca entrega o Júpiter sempre. O Júpiter, ele tá sempre a boca, ela tá sempre num semi-sorriso,
né? Sempre tem uma fagulha ali de um sorriso acontecendo, né? Então dá pra ver isso no semblante dele. Mas o ascendente é em Áries. Aqui também é um ascendente em Áries, com Urano, também fazendo oposição direta ao ascendente. Então, a gente vê aqui os traços bem arianos, né? Um semblante aqui tem uma seriedade aqui envolvida, né, esse semblante do guerreiro, do Áries, mas a gente vê que tem um balanço aqui, né? Tem um ar acontecendo, é o Urano, né? Ele vem e ele mexe, ele dá né, uma tremilicada aí na seriedade ariana. Aqui a gente tem um ascendente em Áries, com o Sol no ascendente. Um Sol em Áries, né, em cima do ascendente. Então, sim, tem traços leoninos aqui, né, porque o Sol tá ali em cima do ascendente, então vai trazer os traços de leão, mas o maxilar ariano tá aqui, essa parte aqui da sobrancelha tá aqui, mas aqui a gente tem uma lua em câncer. Então a gente vê também que como a água ela amolece aí a seriedade ariana, né? Dá para ver aqui a presença da água, até o traço dá uma arredondada. Mas o ascendente em Áries aqui, ó, aqui eu trouxe essa outra foto que dá para ver bem aqui, né? Como tem forte aqui o maxilar ariano aqui presente. Aqui a gente tem um ascendente em Áries, sim. Aqui a gente tem muita presença de ar. Tem muito Gêmeos envolvido aqui, tem Mercúrio na casa 1, se eu não me engano, Urano também na 1. Tem muito ar que a gente vê o traçado aqui, ó, o maxilar do Áries, né, aqui essa parte aqui da sobrancelha, mas também aqui a gente vê que tem uma dissolvida, tem uma irreverência na seriedade ariana. Aqui a gente não tem um ascendente em Áries. Aqui a gente tem um ascendente em Capricórnio com Marte na casa 1. Então a gente vê aqui os traços tanto do Capricórnio como do Marte, né, que tem uma seriedade aqui envolvida nesse rosto, né, e os traços bem marcados aqui, o maxilar também é um rosto todo bem marcado, né, mas ele traz tem muito traço de Capricórnio aqui, né, bem do Saturno, né, essa seriedade aqui envolvida, e o Marte, então, são duas energias masculinas nesse sentido dessa seriedade envolvida, dessa autoridade envolvida. Aqui a gente tem duas forças de autoridade, né? Saturno, Marte, né? Um masculino aqui bem em evidência, bem marcado, né? E então é isso. A gente pode ver aqui então algumas misturas, algumas características aí do Marte, do Áries. E o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser do ascendente em Câncer.